Olá, boa tarde, ótimo início de semana para você. O NT Sul está no ar, ao vivo, transmitindo também pela nossa página no Face, facebook.com/TV Cachoeira. Estou esperando a sua mensagem e você pode compartilhar o vídeo ao vivo de hoje também, viu? Vamos aos destaques deste 10 de julho. E como segunda-feira parece trazer a sensação de recomeço, é hora de repensar o estilo de vida que temos levado. O NT Sul destaca hoje a necessidade urgente de mudarmos a nossa alimentação. É claro que a mudança começa dentro de casa, mas algumas escolas já têm se engajado para oferecer alimentos mais saudáveis aos pequenos. A proposta é diferenciada. A instituição busca oferecer o cardápio mais balanceado possível, com o máximo de frutas, verduras e sementes. A maioria cultivada na horta da própria escola. E a maioria vem das plantas que a gente planta. E não é só a obesidade que é um fator de risco para uma má alimentação. Outras doenças têm sido apontadas como consequência de consumo de alimentos ricos em sal, açúcar e conservantes. É hiperatividade, déficit de atenção, irritabilidade, falta de concentração. Então isso pode afetar até a concentração na escola. E falamos ainda do problema que acontece há pelo menos 5 anos na volta da charqueada em Cachoeira do Sul. A falta de segurança por não existir acostamento e nem calçada em grande parte da estrada. Para os moradores da região da volta da charqueada, essa região em que nós estamos aqui em Cachoeira do Sul, pode ter sido uma tragédia anunciada. Mas o que ficou na mente, ao olhar próximo ao final do açude, foi uma imagem que aconteceu no dia 16 de dezembro do ano passado, quando a jovem Priscila Flores Espíndola, de 9 anos, acabou perdendo a sua vida, atropelada por uma carreta. Meio-dia e 3 pelo horário de Brasília, meio-dia e 3. E a gente começa o NT Sul de hoje com um alerta a todos que têm animais de estimação. Os cuidados com a leishmaniose. A enfermidade é provocada por um protozoário e transmitida para o ser humano pelo mosquito palha, após picar um cão infectado. Na capital, a doença já é responsável pela morte de 3 pessoas neste ano. O Benji tem apenas 4 meses e já está fazendo as vacinas para o controle de doenças. E aí vai um alerta. Quem tem cachorro precisa buscar o veterinário e aplicar mais uma vacina para a leishmaniose. O que o dono deve ficar bastante atento é que ele deve, a partir do momento em que a doença está presente no nosso ambiente, considerar que ele deve prevenir ela constantemente. A prevenção disponível hoje é a vacinação e o uso de inseticidas no animal que façam efeito repelente. Entre os principais sintomas da doença em humanos estão febre prolongada, perda de peso e fraqueza. Já em cães, ela também causa perda de peso, queda de pelos, lesão nos olhos e deformação nas unhas. É preocupante porque a leishmaniose, principalmente a canina, é de transmissão sexual, como também é no ser humano, mas a disseminação da doença no cão se dá principalmente através da reprodução. Então, a mulher também ela pode passar a leishmaniose para a sua criança. É uma DST, uma doença sexualmente transmissível. O marido pode contaminar a mulher, como o cão, o macho pode contaminar a fêmea e a fêmea pode parir animais com leishmania. Esses animais eles não nascem doentes, eles nascem contaminados. E com o passar do tempo, 8 meses, 1 ano de idade, que começa a aparecer os primeiros sintomas. No início do ano, a Prefeitura de Porto Alegre detectou 35 cães com a doença, mas suspendeu a eutanásia após protestos. Os animais estão em ambiente telado e controlado. Por lei, se autoriza a morte dos cães. Porém, desde setembro do ano passado, surgiu outra solução: o tratamento por meio de um novo remédio. Fábio foi responsável pela pesquisa e liberação do produto. Em 2013, obteve o deferimento para a realização do estudo e nós trabalhamos com animais em canil totalmente telado, tá? Então, uma segurança muito grande e esses animais foram acompanhados e ao término nós tivemos em setembro de 2016 a liberação do fármaco. Então hoje é o único fármaco liberado para o tratamento dos cães no Brasil. Um medicamento relativamente caro, é uma caixa para um animal, um tratamento mensal para um animal de em torno de 10 quilos, ele custa em média R$ 1.500, R$ 1.700, tá? Mas em relação a um animal diagnosticado de forma positiva, a gente tem hoje 2 opções, tá? Que é a eutanásia, que
não é uma opção viável para um paciente que tem cura ou tem controle, digamos assim. E o Milteforam. A gente observa que sempre quando a leishmania chega em algum local, acontece essa catástrofe que está acontecendo aqui. Então na verdade, uma distorção da verdade científica. Pelo que eu observei pelos dados, vocês têm 3 casos de leishmaniose. 3 casos não é epidemia, 3 casos é surto. Então isso, por exemplo, não justifica uma portaria, um decreto do prefeito para matar animais. Faleceu e foi sepultado sábado em Cachoeira do Sul o ex-deputado estadual Geraldo Germano, aos 83 anos. Ele estava internado na UTI do Hospital de Caridade e Beneficência após uma queda nas escadarias de sua casa, que ocasionou um traumatismo crânioencefálico. Os médicos mantinham Germano em coma induzido por causa de um sangramento no cérebro. A carreira política de Geraldo começou no ano de 1972 em Cachoeira do Sul, quando se elegeu vereador pela Arena. Em nível estadual, ocupou 3 mandatos na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, de 74 a 82. Uma de suas ações mais importantes para Cachoeira do Sul foi a articulação para asfaltamento da BR-153, rodovia que liga a cidade a outras 2 estradas importantes, a BR-290 e a RSC 287. A pesquisa nacional do IBGE sobre orçamentos familiares pretende atualizar a lista de gênero de consumo das famílias brasileiras e a estrutura de ponderação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que mede a inflação oficial do país. Os dados são sigilosos e só serão divulgados em 2019. O Instituto considera as informações fundamentais para a construção de várias políticas públicas, a partir da análise dos hábitos de consumo dos brasileiros. No total, os entrevistados vão responder a 7 questionários. Como o Paulo, todos os entrevistadores do IBGE estão identificados com crachá com fotografia. Quando a gente aparece no domicílio, né, nós nos identificamos como agente de pesquisa, nós temos o crachá, nós temos um número que a pessoa pode ligar caso ela tenha dúvidas e a pessoa vai confirmar que nós somos um agente de pesquisa. Né? No Rio Grande do Sul, são 41 entrevistadores para essa primeira fase da pesquisa de orçamentos familiares. Vão ser visitados 4.035 domicílios em 131 municípios. As entrevistas são marcadas previamente de acordo com a disponibilidade do morador. São 7 questionários com perguntas específicas que vão desde as características da moradia até rendimentos da família e gastos com consumo e serviços. Dona Lourdes Guerra abriu as portas de sua casa para o IBGE. Eu acho importante, primeiro, para contribuir com o IBGE, para fazer um bom trabalho. E a importância também de manter esses dados atualizados, né, para o governo ter esses dados atualizados. O coordenador da pesquisa de orçamentos familiares reforça a importância dos entrevistados fornecerem dados fidedignos, pois o resultado da pesquisa, além de orientar políticas públicas para vários setores, também estrutura a ponderação do IPCA, o índice oficial de inflação no país. Falando em inflação, a gente fala em reajuste salarial, fala em reajuste de preços do que nós consumimos. Por isso que é muito importante cada entrevistador informar o mais real possível a realidade que ele tem. Acompanhado nos últimos tempos que as famílias têm cada vez mais usado serviços e adquirindo novos produtos que antes não eram pesquisados, qual seria o peso nisso na atualização da cesta básica de compras do consumidor e das famílias? A pesquisa de orçamentos familiares é realizada durante 12 meses em todo o país. Os informantes são famílias moradoras em residências particulares, localizadas em áreas urbanas e rurais, representando uma amostra dos domicílios brasileiros. O prédio da Boate Kiss, em Santa Maria, vai virar um memorial de uma das piores tragédias do Rio Grande do Sul. A Prefeitura de Santa Maria acertou a compra do imóvel por R$1.400.000. O Instituto de Arquitetos será o responsável pelo concurso para escolha do projeto, que terá supervisão da Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia em Santa Maria. Segundo a Prefeitura, até 27 de janeiro de 2018, data em que a tragédia completa 5 anos, o prédio estará demolido e com o espaço à disposição para o início dos trabalhos.
seguir, falamos da alimentação cada vez mais rica em sal, açúcar e conservantes e os prejuízos que esses aditivos têm causado nas nossas crianças e adolescentes. É hiperatividade, déficit de atenção, irritabilidade, falta de concentração. Então isso pode afetar até a concentração na escola. O NT Sul já está de volta, 12h15 pelo horário de Brasília. Vamos às principais ocorrências policiais com o repórter João Paulo, diretamente da Delegacia de Pronto Atendimento de Cachoeira do Sul. Exatamente, Darcy. Eu trago a você as últimas informações, as mais importantes ocorrências policiais do último final de semana aqui de Cachoeira do Sul. Um índio natural da cidade de Viamão, região metropolitana de Porto Alegre, sofreu uma tentativa de homicídio aqui em Cachoeira do Sul. Ele, que é morador da cidade de Santa Maria, veio fazer uma visita à sua mãe, que mora numa aldeia indígena, às margens da BR-290 aqui em Cachoeira do Sul. E por ali permaneceu alguns dias, inclusive bebendo com outros índios. E foi encontrado muito machucado. Foi socorrido até o HCB, Hospital de Caridade e Beneficência, aqui em Cachoeira do Sul, e ficou constatado então que, além das queimaduras em algumas partes do seu corpo, ele também sofreu tentativa de asfixia com cordão de luz. Guilherme Benites da Silva, de 33 anos, teve alta no último sábado e saiu do hospital, do HCB, e veio até a Delegacia de Pronto Atendimento registrar uma ocorrência então. Agora fica a cargo das autoridades policiais fazerem as investigações, colherem dados, colherem informações para tentar descobrir quem é ou quem são os autores desta tentativa de homicídio que aconteceu aqui em Cachoeira do Sul. Outro fato aconteceu na Estrada de Santana, interior de Cachoeira do Sul, quando, na Operação Avante, policiais da Brigada Militar fizeram então a abordagem a uma Kombi que faz transporte escolar. E ficou ali constatado então que o condutor da Kombi, Fábio de Souza Nunes, de 31 anos, portava ou tinha dentro do seu veículo uma espingarda calibre 20 e também uma capivara que estava carneada, provavelmente já pronta e preparada para consumo humano. As autoridades policiais conduziram Fábio até a Delegacia de Pronto Atendimento, mas ele não quis prestar esclarecimentos e agora fica à disposição da Justiça para se apresentar em juízo e explicar então o porquê que portava esta arma e também essa capivara dentro de uma Kombi que faz transporte escolar de alunos aqui em Cachoeira do Sul. Essas são as últimas informações que eu trago para você direto aqui da Delegacia de Pronto Atendimento, plantão policial aqui em Cachoeira do Sul. Darcy, eu volto com você no estúdio. Tá certo, muito obrigada, João Paulo. A partir de hoje, os boletos vencidos com um valor que ultrapasse os R$50 mil podem ser pagos em qualquer banco. Antes, quando os boletos venciam, só conseguíamos pagar no banco de origem. A proposta é ampliar o serviço para boletos de qualquer valor. Quem tem boleto vencido vai poder escolher em que banco fazer o pagamento. Isso só vai ser possível porque todos os boletos de todos os bancos vão estar numa plataforma, num sistema desenvolvido pela FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos. Quando a pessoa for fazer o pagamento, o sistema checa o boleto e, se estiver tudo certo, tudo em dia, o pagamento é autorizado. Segundo a FEBRABAN, esse sistema vai reduzir as fraudes com boletos falsos e também aquelas segundas vias que algumas pessoas recebem em casa ou pela internet. A partir desta segunda-feira, a mudança vale para boletos acima de R$50 mil. A partir de 11 de setembro, para boletos acima de R$2 mil. 13 de novembro, a nova regra vale para documentos acima de R$200. E 11 de dezembro vale para todos os boletos. A FEBRABAN garante que precisa do cronograma para se adaptar e evitar problemas com o sistema. Foi prorrogada a cota de isenção de $300 para importação de bens por terra, rios e lagos, conforme informa a Receita Federal. A portaria do Ministério da Fazenda, publicada no Diário Oficial da União, e vale agora até 30 de junho de 2018. A prorrogação anterior deixaria de ser válida no início deste mês de julho. Para quem ingressa no Brasil por via aérea ou marítima, a cota de isenção para compras no exterior é de $500.
Compras acima desse valor são tributadas com imposto de importação de 50%. As prorrogações ocorrem desde 2014, quando foi determinada a redução da cota para $150 e gerou muita reclamação pelos consumidores brasileiros. Vamos falar de saúde agora. Quando a comida é inadequada, pode causar doenças já na infância. Isso não é segredo para ninguém. Especialistas chamam a atenção não somente para o sal e a gordura, mas também para as substâncias utilizadas para conservar os produtos. Para evitar problemas de saúde como obesidade e hiperatividade, o cuidado dos pais é fundamental. Aproximadamente 1/3 das crianças brasileiras de 5 a 9 anos está acima do peso, segundo o Ministério da Saúde. O número é o mesmo quando se trata de adolescentes de 12 a 17 anos. E nesta faixa etária, 8,4% estão obesos. Mas este não é o único problema que afeta jovens do Brasil no que diz respeito à má alimentação. É hiperatividade, déficit de atenção, irritabilidade, falta de concentração, porque esses conservantes e corantes, eles sobrecarregam o fígado e eles sobrecarregam o intestino, interferindo na produção de substâncias neurotransmissores, que vão ser expressas neurologicamente. Então isso pode afetar até a concentração na escola. Mercados oferecem uma vasta opção de alimentos e colocam um desafio aos pais. Levar em conta não os personagens chamativos que aparecem na parte da frente das embalagens dos produtos voltados para as crianças, e sim as informações que constam na parte de trás. Outro desafio é levar para casa aqueles produtos que sequer têm embalagem, como frutas, verduras e legumes. Segundo a nutricionista Mirabel Melo, comprar ingredientes para cozinhar em casa costuma ser mais saudável do que adquirir produtos prontos para o consumo, como os congelados, porque estes alimentos necessitam maior adição de sal, gordura e outras substâncias que aumentem o período de conservação. E os vilões não são apenas os ingredientes mais conhecidos da população, como sal, gordura e açúcar. Os aditivos, os corantes, os conservantes, os espessantes, essas substâncias podem causar, inclusive, alergias alimentares. Podem causar sobrecarga no fígado, podem causar diabetes. Então, assim, enxaqueca. Eu atendo crianças que vêm com queixa de enxaqueca e muitas vezes tu vai ver sobrecarga de substâncias tóxicas. A nutricionista explica que muitas vezes os rótulos dificultam o entendimento dos consumidores. O açúcar, por exemplo, aparece das mais diversas formas, como xarope de glicose, sacarose, frutose, entre outras. Além disto, existem brechas na legislação que permitem que ingredientes desaconselháveis, como a gordura trans, sejam omitidos dos rótulos. Ainda assim, o básico sobre como alimentar as crianças de maneira saudável parece já ser de conhecimento dos consumidores. Frutas, legumes são essenciais, né? E procurar não comer muita coisa fora, que essas coisas fora tem muitos embutidos, e também não só fora, mas também dentro do supermercado também tem muita coisa embutida, né? Não comer tantos embutidos, coisas mais saudáveis, comer bastante fruta, fazer coisas em casas, né? Procuro levar bastante verdura e frutas, né? Tirar um pouco a gordura, que acho que é o melhor, né, para a saúde deles. E além de todos esses cuidados, Denise Caspani fala a seguir de um detalhe que precisa ser levado a sério quando o assunto é alimentação. Por que é tão importante mastigar corretamente os alimentos? Veja a seguir. 12h23 pelo horário de Brasília, e você vai ver também o problema de falta de segurança para pedestres na volta da charqueada. Para os moradores da região da Volta da Charqueada, essa região em que nós estamos aqui em Cachoeira do Sul, pode ter sido uma tragédia anunciada. Mas o que ficou na mente, ao olhar próximo ao final do açude, foi uma imagem que aconteceu no dia 16 de dezembro do ano passado, quando a jovem Priscila Flores Espíndola, de 9 anos, acabou perdendo a sua vida, atropelada por uma carreta.
O NT Sul já está de volta para falarmos de saúde e alimentação. A existência de adultos saudáveis depende, em grande parte, do desenvolvimento de hábitos adequados de alimentação durante a infância. Por isso é muito importante cuidar do que as nossas crianças estão comendo. E não apenas em casa, viu? Em Porto Alegre, por exemplo, tem uma escola que leva esse assunto muito a sério. Veja só. Parece um parque, mas é uma escola. Toda voltada para o meio ambiente. Aqui, quanto mais natural, melhor. O cardápio da criançada não deixa mentir. Pão caseiro com pasta de semente de girassol, melão e suco de uva. Um lanche da tarde para lá de saudável. Coisas sem açúcar, boas, tipo pizza, esses pães com pastinha. A proposta é diferenciada. A instituição busca oferecer o cardápio mais balanceado possível, com o máximo de frutas, verduras e sementes, a maioria cultivada na horta da própria escola. E é a criançada que faz a magia da natureza acontecer. Vocês têm toda uma alimentação saudável aqui na escola. Tu gosta dessa alimentação? Gosto. E a maioria vem das plantas que a gente planta. Segundo a diretora, o cardápio é eclético e dá preferência para os alimentos orgânicos. Até na hora de descartar o que sobrou, a ideia é educar. Cascas de fruta, por exemplo, vão direto para a composteira para virar adubo. Na hora do almoço, outra surpresa. Nosso cardápio ele é basicamente composto por frutas, legumes, verduras, bastante vegetais, além dos carboidratos, então carboidratos complexos, arroz integral, massa integral, pães, bolos. O lanche é basicamente uma fruta, um carboidrato, um pão, um bolo, um iogurte, sucos naturais. E a construção do cardápio também é feito junto das crianças. Então, no ensino fundamental, uma vez por mês, um grupo do ensino fundamental constrói o cardápio semanal, junto com a professora. Junto com a nutricionista e com a professora. Para esta nutricionista, cardápios como o da escola estimulam a alimentação saudável desde cedo. E quanto antes a criançada se acostumar com a ingestão de frutas variadas. E claro, com o bom e velho arroz e feijão, melhor para o desenvolvimento. E para os pais que não abrem mão de um alimento processado, cuidado, vocês podem estar prejudicando e muito a saúde dos pequenos. Quanto mais alimentos natural comer ou minimamente processados, melhor. Porque alimentos ultraprocessados, industrializados, alimentos prontos, a tendência é que eles sejam mais ricos em açúcar, que pode levar à obesidade, ou mais ricos, muito ricos em sal, que ela vai ingerir uma quantidade maior de sal, e aí pode até ter problemas de hipertensão arterial, problema renal. Pois é, falamos hoje aqui dos males que uma alimentação inadequada pode causar desde a infância. E tem um detalhe que a nossa nutricionista vem complementar, é a digestão que começa na boca com uma mastigação adequada. Qual é a importância mesmo que tem a mastigação correta na nutrição ou na nossa alimentação? Você com certeza já ouviu falar várias vezes que mastigar corretamente é muito importante. E isso significa mastigar muitas vezes um mesmo pedaço daquele alimento, né? Bom, e por que isso? Nós temos, a boca é o primeiro órgão do sistema digestório. O sistema digestório é composto de vários órgãos. A boca é o primeiro. E na boca nós temos uma estrutura que são os dentes, e temos a produção de um líquido, que é o primeiro líquido da digestão, a saliva, cheia de substâncias que são chamadas enzimas, que vão atuar nesses alimentos, começando a transformação daquele alimento em pedaços cada vez menores e extraindo desse alimento o que realmente interessa para o organismo, que são os nutrientes, certo? Então, se esse processo não ocorre adequadamente, a chance de nós causarmos problemas para o organismo, tanto para os outros órgãos do sistema digestório, quanto no aproveitamento efetivo desses nutrientes. O organismo diminui a sua capacidade de absorção dos nutrientes. Então, nós estamos comendo, mas não estamos nos nutrindo. É importante, então, que a gente mastigue muito mesmo, várias vezes. Além disso,
O nosso cérebro ele leva em torno de 20 minutos para receber a mensagem que o nosso organismo está sendo alimentado. Muitas vezes, nesse período de 20 minutos, já estão repetindo, já estão comendo pela segunda vez. Nem sentem direito o gosto do alimento. Por quê? Ficaram muito tempo sem comer, estão com muita fome e aí comem rápido e muita quantidade. Muitas vezes preocupado com outras coisas, não está focado no prato, na sua refeição. Mas está olhando o celular, que hoje é muito comum, ou assistindo um programa na TV, conversando com outras pessoas e não está preocupado, não está prestando atenção no que está fazendo. Acaba comendo muito rápido, não mastiga direito. E que consequências isso tem para o organismo? Várias. Pode causar obesidade, pode causar a hérnia de hiato, que é muito desconfortável, pode causar gastrite, úlcera, problemas intestinais, até tumores, né? Então a gente está falando em escalas de mais leve até mais grave. Várias doenças que poderão surgir porque a gente não mastigou corretamente. Então, se nós temos dentes dentro da boca, claro que está valendo um belo sorriso, mas a finalidade principal deles é triturar, roer, rasgar os alimentos em partes cada vez menores, para que, ao descer pelo tubo do esôfago, né, que é quase um escorregador, que vai levar essas partículas de alimentos até o estômago e continuar a digestão, quanto menor essas partículas chegarem no estômago, mais eficiente será a digestão e menos danos nós causaremos ao nosso organismo. Então, mastigando bem devagarinho, várias vezes, prestando atenção no seu prato. E muita saúde! Bom apetite, uma boa tarde e até a próxima semana. Veja agora no NT Sul as vagas que a agência FGTA Cine de Cachoeira do Sul disponibiliza. Uma vaga para padeiro. Técnico em enfermagem, 2 vagas. Uma vaga para torneiro CNC. Eletricista industrial, 1 vaga. E uma vaga para costureira. A agência FGTA Cine de Cachoeira do Sul está localizada à Rua Major Ourix, número 1552, no centro. Outras informações você pode obter pelo telefone 3723-5414 ou em nossa página no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. 12h34 pelo horário de Brasília. A tragédia que ocorreu em 16 de dezembro do ano passado em Cachoeira do Sul despertou a comunidade para um problema que acontece há pelo menos 5 anos na volta da charqueada. No trecho da escola Mário Godoy Ilha, não existe calçada em grande parte do caminho, nem acostamento. A sinalização é precária. O DENIT construiu um trecho de calçada, mas afinal, como anda a segurança do local e o que pensam os moradores após aquele acidente? 40 km por hora. Essa é a velocidade permitida nessa via que corta o bairro Volta da Charqueada aqui em Cachoeira do Sul. Nem aqueles 2 limitadores de velocidade impediram a tragédia que aconteceu bem nesse lugar em que nós estamos. Ainda no chão, nós podemos ver a marca do que aconteceu no dia 16 de dezembro de 2016, há quase 6 meses atrás, quando a jovem de 9 anos de idade, Priscila Flores Espíndola, acabou perdendo a sua vida. Ela foi atropelada por uma carreta carregada com quase 30 mil quilos de milho, que saía de Cachoeira do Sul com destino à cidade de Rio Grande, aqui também no Rio Grande do Sul. Quase 6 meses depois dessa tragédia que abalou não só a comunidade local, como os moradores de Cachoeira do Sul, fica uma pergunta: o que foi feito para que os moradores locais, bem como os funcionários, professores e também os alunos da escola Mário Godoy Ilha, que fica localizada bem próximo ao local em que a menina foi atropelada, o que foi feito para que os usuários pudessem ter um pouco mais de segurança? O DENIT construiu 1,5 km de calçada aqui no lugar, apenas de um dos lados. Mas também existem alunos que vêm do outro lado da comunidade. Hoje, a prefeitura transporta esses alunos, traz até a escola e leva novamente
ao local demarcado que eles combinaram então para que sejam entregues aos pais. Mas a pergunta que fica, até quando esses moradores passarão por essas dificuldades? Até quando pais de alunos da Escola Mário Godoy Ilha? Até quando os moradores que moram próximos aqui, que usam diariamente esta via, esta estrada para transporte de cargas, para irem até a cidade, para trazerem e buscarem os seus filhos na escola, continuarão passando por situações como estas em que viveu a família da jovem Priscila? Essa luta nossa pela calçada, ela começou já na data da entrega do asfaltamento à comunidade, quando estavam deputados, sanidade, né? A diretora, na época, ela levou um ofício para lá. E depois nós tivemos 2 ou 3 oportunidades que nós estivemos na tribuna da Câmara cobrando. Aproveitamos momentos que se falava do trânsito, quando falaram do anel viário, né? Nós fomos lá, a comunidade foi lá, aproveitou o momento para cobrar a calçada. E outras 2 oportunidades, o Conselho Escolar, junto com a direção, o CPM, nós tomamos todas as medidas que nós podíamos fazer, que era nos manifestar para que tivesse. Então a gente tem aí uns 4 a 5 anos que a gente cobrou, até que veio ocorrer a tragédia, né? O que a gente não queria. Desde o começo dos protestos, né, pós essa tragédia, a gente buscou exatamente isso aí, né? A mobilização. Através da mobilização nós chegáramos a um objetivo que seria um melhoramento, que tivesse melhoramento tanto para a comunidade, sociedade, enfim. Eu acho que parcialmente a gente conseguiu alcançar esse objetivo. 104 alunos diariamente vêm até a Escola Mário de Godoy Ilha nos 2 períodos. Aqui desde a educação infantil até o 9º ano, crianças e jovens convivem com esse problema da acessibilidade aqui na escola. Vocês acabaram de ver os relatos de pais, de pessoas que são envolvidas aqui no ambiente escolar, relatando os problemas que diariamente essas mães, pais e esses alunos vivem aqui ao trazer e buscar seus filhos na escola. Eu vou conversar com a diretora Márcia Dutra, porque ela, na verdade, é quem convive e quem acolhe esses problemas, tanto dos pais que deixam os alunos aqui na escola, quanto dos alunos, que é o maior tempo que você acaba convivendo com eles. O que mudou depois que essa calçada foi feita e que importância tem isso para vocês aqui na escola? Essa calçada ela trouxe mais tranquilidade, né, mais segurança. E essa tranquilidade, essa vontade de vir à escola reflete no dia a dia deles, né, no convívio com os outros colegas, no próprio rendimento escolar, né? Então a gente sente que os pais ficam mais seguros de saber que seus filhos estão vindo para a escola, que vão e voltam bem, né, com mais tranquilidade. Ao fundo, vocês podem ver a Escola Mário Godoy Ilha, aqui na volta da charqueada. Mas a pergunta que fica, mesmo depois de essa melhoria ser feita aqui no bairro e garantir um pouco mais de segurança para pais, alunos, professores e funcionários, a pergunta que fica é até quando eles passarão por dificuldades, por essa insegurança ao vir trabalhar, vir trazer e buscar seus filhos na escola? Agora são exatamente 10 para meio-dia. O sinal aqui na Escola Mário Godoy Ilha bateu há 5 minutos. Eu estou aqui com a Simone, ela que além de funcionária da escola, ela é mãe de alunas aqui que estudam aqui. Então ninguém melhor do que ela para relatar para a gente todo esse transtorno que é a saída e a chegada desses alunos, o perigo que diariamente eles vivem e relatar também o que aconteceu naquele dia fatídico que acabou ceifando a vida da Priscila. Essa calçada ela veio bem assim, num momento bem difícil, né? Foi a perda da Priscila, só que ainda temos alguns riscos, né? Porque, claro que melhorou a segurança dos alunos, nós ficamos mais seguros aqui, mas temos o outro lado, que tem alunos que vêm do outro lado, tem pessoas que passam por ali, pessoas de idade, e temos calçada somente de um lado da rua. A gente conversava aqui previamente, antes de a gente começar essa gravação, e a Simone me contava que, na verdade, a Priscila não foi a primeira vítima aqui dessa estrada da volta da charqueada,
existiram outras pessoas também que já perderam a vida aqui, né? Sim, tem pessoas, e teve graves acidentes que até mesmo não tiveram vítimas fatais, né? Mas que é um problema que a gente tem seguidamente aqui, acidentes com motos, acidentes com caminhões, ônibus. E é uma coisa assim, como é que eu vou te explicar? Olha, não temos acostamento, né? Se estraga uma carreta aqui, onde é que ela vai parar? Compromete todo o tráfego, tanto de quem vem quanto de quem vai, né? Agora deixa eu te perguntar, você virando a chave agora, deixando a funcionária do colégio, mas como mãe, como é que você se sente? Como é que fica o coração de uma mãe sabendo de tudo que acontece aqui, caso algum dia você não possa acompanhar suas filhas aqui para a escola? Olha, sinceramente, a gente fica com o coração na mão, porque tem a calçada, diminuiu o risco, né? Diminuiu um pouco o risco, mas ainda temos alguns graves problemas, como eu estava dizendo para ti, do acostamento, tem alta velocidade, porque aqui, ó, tem uma sinalização de uma curva ali, mas aquela curva é um S, né? Tu olha ali, é uma curva simples na placa. E aí a gente fica com aquela coisa assim, bah, mas será que meu filho vai chegar bem na escola? Será que não vai dar? Né? Então, é bem complicado. Acompanhei a moradora do bairro durante o percurso e ela relata que o problema não fica apenas na calçada que não foi feita. Direitos, né? Com base nos nossos deveres. Então eu acho que uma coisa tem muito a ver com isso aí, uma com a outra. Então eu acho que a base é essa aí. A gente sabe que precisa da segurança, né? Não precisaria nem a gente pleitear muito isso aí, é tudo natural. A gente só quer segurança para a comunidade, a sociedade e a escola. Parcialmente está de bom tamanho. Em Cachoeira do Sul, a segunda-feira será de sol e aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas ficam entre 15 e 25 graus. Na terça-feira, o dia será de tempo nublado com aberturas de sol durante a tarde. Pode garoar de manhã e à noite. Mínima de 17 e máxima de 23 graus. Já na quarta-feira, o dia será de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. Mínima de 17, máxima de 26 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. Muitas nuvens cobrem o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira, inclusive com períodos de céu nublado e encoberto em algumas regiões, mas o sol deve chegar entre nuvens em diferentes pontos do estado, especialmente no oeste e no sul. A nebulosidade pode trazer chuva irregular e muito mal distribuída. Nas demais regiões, será ainda mais localizada e com baixos volumes. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 25 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 25. Em Passo Fundo, no norte do estado, 23 graus. E em Santa Maria, na região central, 25. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 21 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 24. Boa tarde a você que acompanha a TV Novo Tempo. A gente recebe agora aqui no estúdio o secretário Pedro Westphalen, secretário de Transportes. Esteve sexta-feira em Cachoeira do Sul participando do Cacisque Meio-Dia. Secretário, boa tarde. Obrigado pela presença com a gente aqui na TV. Boa tarde, Daniel. Eu quero inicialmente me dirigir aos nossos telespectadores e agradecer a recepção não só aqui como em Cachoeira, a Caciques, essa centenária entidade que tem sabido cumprir com a sua função. Nos propiciou um momento de muita alegria, podendo fazer uma exposição sobre a infraestrutura e logística do estado do Rio Grande do Sul, abordar temas locais. Foi um momento muito importante na nossa vida pública e política de uma cidade que sempre nos prestigiou muito durante as eleições. Nós temos que retribuir com prestação de serviço e com esclarecimentos hoje na pasta dos transportes.
Perfeito. Secretário, vamos começar falando de uma temática muito importante aqui para Cachoeira do Sul, que é justamente a RS 403. Importante porque a Ponte do Fandango, que dá o acesso principal à Cachoeira do Sul, deve passar por reformas e Cachoeira vai perder o seu principal acesso em breve. E a 403 tem aí um trecho de mais ou menos 20 quilômetros, não é? Que ainda pouco mais. Que é uma estrada de chão. Qual que é a previsão efetiva de finalização dessas obras? Essa é uma estrada prioritária da região central. Nós priorizamos em todo estado, estradas prioritárias. Na quarta colônia é 348, aqui é a 403, na fronteira oeste é 566, na campanha, na região do Bagé, é 473, ali na região da Serra, 431. Bom, enfim, cada região tem a sua estrada. Exatamente. E nós elencamos essa 403 por isso. Nós destinamos dinheiro da CID, que embora tenha vindo a metade que esperávamos em torno de 100 milhões de reais e veio 50 nos 2 anos que se passaram. Esse ano talvez veio um pouco mais, não tiramos do orçamento da CID a 403. E demos início de obra na 403 de Rio Pardo para Cachoeira. A empresa começou, mas está num ritmo muito lento. Nós temos conversado com o empresário, está tendo dificuldades de cumprir metas que nós temos, então, né, nesse ritmo a gente vai ter que fazer alguma ação. Estamos conversando com ele para fazer administrativamente que ele possa aumentar esse ritmo e contemplar essa região, até porque Cachoeira mudou muito as suas características em termos de produção. Hoje é o segundo município maior produtor de soja do Rio Grande. Quem diria isso, né? No passado nem se imaginava isso. É uma região com uma diversificação cultural muito grande e uma estrada de importância logística também para o Estado. E além da importância logística, tem justamente esse aspecto do acesso, não é? Recentemente a gente viveu uma experiência dessa, uma queda de uma ponte, e vamos reviver assim que a ponte do Fandango estiver em manutenção, não é? É verdade. Então, realmente é necessário. É verdade, e esperamos agora também que o governo do Estado consiga, fazendo essa negociação do ajuste da dívida em Brasília, e consiga fazer logo, até porque já fez os temas de casa, se consiga abrir o espaço fiscal. E em abrir o espaço fiscal na busca de novos investimentos, essa vai ser a estrada prioritária, número 1, sem dúvida nenhuma. Mas o que falta mesmo são recursos? Por que da lentidão? Recursos da CID eles foram destinados para essa estrada. Sim. Houve a falta de execução efetiva para a empresa, que foi contratada para fazer o trecho de Rio Pardo para cá, e vão se encontrar os 2 trechos. Né? Claro. Uma outra obra, ainda se tratando aí de estradas... Não se tem os recursos para a velocidade que se quer, claro. Mas se destinou recursos para não paralisar a obra. Né? Exatamente. Ainda um outro assunto relacionado a pontes, a estradas, que é algo que com certeza toma a maior parte do seu tempo aí, né, secretário? É a chamada Ponte do Passo da Areia, que é uma ponte que caiu há um certo tempo já em Cachoeira, que dá acesso ao novo campus da Universidade Federal de Santa Maria aqui na cidade. A licitação já foi feita, bastando aí a sua assinatura para que essa obra possa ser executada. Qual que é a previsão, secretário? Ela sai da Selic, chegando no DAI, nós vamos dar ordem disso imediatamente. Até porque essa obra levou 2 anos lá. São aqueles tempos que a comunidade não compreende, mas são tempos do Estado, lamentavelmente, que estão sendo modernizados, mas ainda acontece isso. Eu tenho na minha cidade de Cruz Alta um trevo que está 2 anos e meio fazendo esse projeto e não consegui ainda fazer ser licitado. Esse trevo morre uma pessoa por mês lá. Veja bem, na minha cidade, sendo secretário de transportes, as coisas não, mesmo assim não andam. Agora a ponte do Passo da Areia já foi licitada, já existe dotação orçamentária para fazê-la, e chegando da Selic no DAI, nós vamos dar ordem de início de imediato. Ok. Secretário, de maneira geral, o Rio Grande do Sul tem uma estrutura em seu interior, e o senhor conhece melhor do que ninguém o interior do Rio Grande do Sul, as suas cidades, enfim, uma estrutura de transporte que ainda dá para se dizer que ela é precária. São estradas pequenas, com déficits em relação a pontes, já encaminhando aí para o final do governo. Como é que o senhor avalia esse tempo que o senhor esteve à frente da secretaria, o que foi possível fazer e os desafios ainda? Nós nos preocupamos em fazer um diagnóstico desse processo todo, e fazer uma preparação de um plano de governo para 30 anos, um plano de Estado para 30 anos, porque justamente o que faltou para o Brasil e para o Estado é planejamento. De maneira equivocada, no passado se optou a grande maioria dos transportes por estradas de terra, por estradas e não por estradas, e não por rodovias e ferrovias. As nossas ferrovias são do tempo do Império ainda, né?
as nossas hidrovias subutilizadas. E em se optando por estradas, não se cuidou delas. No Rio Grande do Sul nós temos 10% de estradas asfaltadas e em más condições. As nossas estradas, além de estarem em más condições, melhoramos muito com os programas de crema e restauro, recuperamos mais de 1.800 quilômetros. Bom, estamos fazendo muita coisa com o pouco que se tem. Mas são estradas que não têm trevo, são estradas que não têm viadutos, é difícil a fazer com que a evolução da economia não tenha tido do Estado as respostas necessárias. Por isso, nós fizemos um planejamento para 30 anos, elencando todas essas necessidades regionais de acesso ao asfalto, de ligações municipais, de pontes, diagnosticamos todas as 700 pontes do DAER, e muitas delas com problemas que já estão sendo solucionados para não acontecer o que aconteceu no 287, de cair uma ponte. É um projeto a se resolver a longo prazo, não se resolve só a curto prazo. Ao mesmo tempo, potencializamos as hidrovias, hoje já com parcerias público-privadas do Porto de Pelotas e Porto de Santa Clara e Porto Alegre. Implementamos um departamento aeroportuário com um projeto estadual de incentivo à aviação regional, hoje exemplar para o Brasil inteiro. Estamos voando para Santo Ângelo, Uruguaiana, Pelotas, Santa Maria, Passo Fundo e Caxias, com incentivo fiscal do governo do Estado. E um projeto também de integração ferroviária através das nossas ferrovias, embora não seja um tema nosso, é um tema de importância federal. Também fizemos um projeto estadual de concessão de estradas, que está em implementação, e uma modernização na EGR. São vários projetos que, evidentemente, em 2 anos e meio não vão ser execuíveis, mas que a espera tenha continuidade, como nós demos continuidade a muitos bons projetos do governo passado. Se tratando de todos esses projetos, especificamente a Cachoeira do Sul e a região central, o que mais podem esperar de novos projetos, enfim, de propostas do ponto de vista de infraestrutura? Cachoeira do Sul tem a estrada do Jeribá, que precisa ser mantida regularmente e futuramente também asfaltada, 403. O contorno de Bagé de Cachoeira tem que ser melhorado. Não é uma obra estadual, mas é uma obra de mobilidade que tem que ser feita. O trevo da Universidade de Cachoeira precisa, essa ponte já vai ser feita aqui também. Fundamentalmente, a 403 tem que ser terminada. Essas ações aqui, juntamente com o Porto de Cachoeira, que nós pretendemos potencializar para ser uma saída mais barata para o produtor, principalmente de soja e fumo da região. Estamos fazendo e provocando a drenagem do rio para poder fazer com que ele seja utilizado. Em termos de mobilidade do Estado, Cachoeira fica nesse contexto. Ok. Secretário, para a gente fechar, o senhor estava falando do problema do... E mais a estrada a 410, que vem de Candelária até o Bexiga ali, ligando a 403. Ok. O senhor estava falando do problema do planejamento, que o Brasil viveu isso, o Rio Grande do Sul vive. A gente tem um fenômeno que provavelmente atrapalha muito o Rio Grande do Sul, que é a descontinuidade de governos. Desde a abertura política não se reelegeu nenhum governador. Não estou aqui defendendo o governo de Sartori, nem fazendo apologia ao contrário, mas se tem esse histórico, como que o senhor vê esse processo dificulta o planejamento, uma estruturação melhor do Estado? Eu acho que mais do que trocar o governo é não dar continuidade aos projetos. Nós estamos no governo Sartori propondo projetos para 30 anos e dando exemplo de continuar alguns projetos que nós consideramos bons do governo Tarso. Por que começar tudo de novo? O problema no Rio Grande é que quer se continuar, troca o governo e se dá descontinuidade a tudo. Novo governo, tudo novo. Não pode ser, tem que continuar. Então, os bons projetos, nós tivemos oportunidades do governo Tarso, dos empréstimos internacionais que foram conseguidos. Nós utilizamos esses empréstimos e não modificamos os programas. Claro. Continuamos com os programas que tinha. Se nós fôssemos modificar, não sairia. Evidentemente que temos um ritmo novo, até porque a gente veio da iniciativa privada e as coisas funcionaram, mas é o mesmo projeto. Eu acho que essa é a lição, muito mais do que continuar ou não continuar. E o governador Sartori está fazendo uma reforma de Estado que quem quer que seja que venha governar esse Estado vai encontrar um outro Estado em mais condições, de menor tamanho, prestando serviço não para si mesmo, mas para fora de si. O governo de Estado, ele não deve, não pode, não tem que servir para se sustentar. Ele tem que agir para fora, tem que agir para o cidadão. E o Rio Grande do Sul não vem conseguindo fazer isso aí ao longo de muitos anos.
Perfeito. Secretário Pedro Westphalen, muito obrigado pela presença com a gente. Sucesso nas suas atividades. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui com você, Daniel. Parabéns pelo avanço que a televisão tem, pelo serviço que presta à comunidade através dessa comunicação de jornalismo responsável. Obrigado. Conversamos com o secretário de Transportes e de Infraestrutura do Rio Grande do Sul, Pedro Westphalen, da ARSA, com você. Obrigada, Daniel. O NT Sul desta segunda fica por aqui. Mais informações em novotempo.com/NT Sul e também na nossa página no Face, facebook.com/TV Cachoeira. Uma ótima tarde para você. Até amanhã.